quinta-feira chegou e hoje é sem enrolação, tá? Voltamos com o Big Play, o programa de NFL que traz pra você as principais notícias da semana, pra você ficar super atualizado, atualizada. E olha que tem muita coisa hoje. E essa semana as pautas estão quentíssimas, meu amigo. Tem jogador da NFL procurado pela polícia e pode ser preso. Eu vou escancarar aqui a hipocrisia do Mundial de Clubes da FIFA, Jason Kelce com uma possível doença e muito mais. Mas agora já deixa o joinha enquanto a bolinha da vinheta passa. Bora! A hipocrisia tá exposta no Mundial de Clubes da FIFA e eu te explico por quê. O Palmeiras ganhou do Porto no MetLife Stadium, estádio dos Jets e Giants em Nova York. A gente teve também o Botafogo ganhando do Seattle Sounders no Lumen Field do Seattle Seahawks. O Flamengo também ganhou, só que no Lincoln Financial Field dos Eagles. E a gente teve também o Fluminense jogando no MetLife Stadium. Mas eu vou te explicar o porquê da hipocrisia. O gramado de todos os estádios da NFL foi trocado para grama natural, meu amigo. E aí a gente tem vários estádios, como por exemplo o MetLife Stadium, que é ali um tapete sintético, igual esse aqui do cenário, todo bonitinho, sabe? Só que eles trocaram pra grama, porque é uma exigência da FIFA. Só que aí, por que não na NFL? Porque a gente já viu em vários casos. Primeiro, os jogadores odeiam o gramado artificial que tem na NFL, que é aquele turf, que é basicamente uma camada de amortecimento bem leve e um tapete super duro para eles poderem jogar, porque o jogo fica mais rápido, o jogo fica um pouco mais bonito e ele é realmente mais vistoso do que uma grama natural. Só que aí a gente tem vários casos de lesão que acontecem não tão comprovadamente assim por conta do turf, né, por conta do sintético, mas com mais frequência no sintético. O MetLife Stadium, por exemplo, é um cemitério de joelho, é um cemitério de tendões. O Aaron Rodgers perdeu uma temporada porque pisou em falso no MetLife Stadium, estourou o tendão assim, sozinho. O MetLife, estádio de Nova York, inclusive, meu amigo, é o estádio que mais causa lesões sem contato na NFL, porque ele tem basicamente um tapete ali, uma grama artificial, que realmente estimula com que isso cada vez mais aconteça. A gente já viu várias lesões, inclusive lesões, por exemplo, 2 lesões ligamentares acontecendo no mesmo jogo em 2020. E lesões iguais, sem contato, basicamente porque o jogador acabou prendendo o pé ali naquele gramado artificial, sem amortecimento. E um desses jogadores foi o Nick Bosa, isso em 2020, tá? E aí, beleza, acabou o Mundial de Clubes da FIFA, eles voltam pro turf, que é o gramado sintético, e os jogadores da NFL mesmo... ninguém liga, né? Eles mesmos já deram várias notas na NFLPA, que é a Associação de Jogadores, falando que eles preferem a grama natural porque tem mais amortecimento, a temperatura que fica no campo é menor. Quem já jogou futebol americano, inclusive, sabe. Quando você joga numa grama artificial, cara, o pé fica queimando, a chuteira, inclusive, já aconteceu de derreter com vários jogadores. E aí, beleza, numa passada em grama natural, você tem um amortecimento pro seu joelho não ficar tendo tanto impacto assim, porque quando você joga numa grama artificial, quando você corre ali durante o jogo inteiro, no dia seguinte você não consegue andar direito, cara. Não é que nem você jogar aquele seu futebolzinho numa arena aqui de São Paulo, tranquilo, com o society. Não é a mesma coisa, porque ali é bem amortecido. O futebol americano é completamente diferente, é um jogo diferente, e o turf, ele é basicamente uma camada de tapete com um chão um pouco mais duro embaixo. Então ele realmente, na minha opinião, provoca muito mais lesão do que uma grama natural. Antônio Brown está sendo procurado pela polícia, meu amigo. Finalmente esse momento chegou e a gente pode comemorar em partes. Eu te explico por quê. Vocês lembram que em um Big Play passado eu disse que ele saiu correndo atrás de uma pessoa após uma luta de boxe do Adin Ross, do influenciador, e saiu brigando com as pessoas porque ele alegou que estavam tentando roubar o colar dele de diamantes. Só que aí no meio dessa briga que ele, enfim, saiu na mão contra um monte de gente, ele sacou uma gloriosa e disparou essa gloriosa atrás de umas pessoas. E assim, no meio de uma galera, no meio de vários civis que não tinham nada a ver com isso, então extremamente perigoso. E agora ele tá sendo acusado de tentativa de cancelamento de CPF, meu amigo. O negócio não tá bom pra ele. E ele não foi preso ainda, ele tá sendo procurado sim pela polícia dos Estados Unidos, na verdade, e pela polícia da Flórida. Só que ele não foi preso ainda porque acredita-se que ele tá no Oriente Médio. Ele até postou um videozinho andando de bike ali no meio do Oriente Médio e ainda não voltou para os Estados Unidos, até porque quando pisar na Flórida, ele vai em cana. E aí por que eu falei que finalmente, né, no começo dessa notícia? Porque essa é só mais uma de várias coisas que o Antônio Brown já trouxe de polêmica, e não só polêmica, né, de até coisas extremamente antiéticas,
Já também foi acusado de outros crimes de agressão contra mulheres. Já foi completamente escroto com o Tom Brady depois de ficar na casa do Tom Brady e falou mal da mulher dele depois que ele saiu. Tipo, não é mal, não, ela é chata. Não, foi um negócio bem pior, sabe? Então, Anthony Brown vem acumulando casos e casos desde que ele tá na NFL. Ele é um caso que a gente sabe, e ele até mesmo já falou sobre, de uma possível CT, né, que é aquela doença causada por várias pancadas na cabeça, que deixa a pessoa também, enfim, sem um pouco de noção da realidade, só que isso não é justificativa para fazer tudo o que ele vem fazendo, e agora, depois de sacar uma meio da população, fazer vários disparos, ele ser acusado de tentativa de, enfim, cancelamento de CPF, acho que é mais do que merecido, e uma cadeia para ele seria uma boa lição. Os ingressos do jogo da NFL no Brasil acabaram, mas não acabaram. Calma aí que eu te explico. A gente teve o início das vendas gerais na Ticketmaster e acabou em 2 horas. Esgotou, apareceu como esgotado, muita gente conseguiu comprar e a maior parcela da população não, ficou de fora, só que aí veio o pulo do gato. Depois de um tempinho, umas 3 horas depois que apareceu como esgotado no site, alguns ingressos voltaram para a plataforma. E isso não foi só no dia de venda geral não, meu amigo, isso tá rolando até hoje, pode ter certeza, se você entrar lá no site da Ticketmaster, você tem chance ainda de encontrar algum ingresso sobrando. E isso acontece porque vários boletos que são gerados ali acabam não sendo pagos pelo público, pelo torcedor, e o ingresso acaba voltando para o sistema. Volta para o sistema como uma carga extra. Inclusive, na última segunda-feira, abriu uma carga bem grande de ingressos provenientes disso, inclusive em quase todos os setores. E foi, assim, uma festa pra quem não tinha conseguido comprar e entrou no site da Ticketmaster. Até uma galera me mandou que conseguiu comprar o ingresso e eu fiquei desacreditado, cara. Eu fiquei muito feliz por vocês, porque é muito legal que o pessoal tá, assim, ainda tentando comprar e tá conseguindo dia após dia. Então não desista, dá uma olhada no site se você não conseguiu comprar ainda, quer comprar. E isso sem falar que já existem alguns revendedores. Eu não confio tanto, mas tem alguns sites que já estão revendendo ingresso. Só que toma cuidado, compra de um site oficial, de uma empresa que tem CNPJ, que você consegue visualizar as avaliações e, obviamente, não compra com cambista, porque você pode perder seu dinheiro e ainda tá alimentando um crime. E se você tá curtindo o Big Play até aqui, não esquece de dar o seu joinha, comentar aqui embaixo o que tem achado do programa, obviamente se inscrever no canal do Endzone Brasil e ativar o sininho para saber sempre quando tem vídeo novo. Se liga que tem muita coisa rolando e faltam só 11 semanas pro kickoff da NFL. Então vamos acompanhar um pouquinho mais? Vamos compartilhar com o amigo? Vamos, né? Big Play vai pegar fogo, na temporada vai ser mais ainda, inclusive nos próximos programas tem novidade, tá? O Dallas Cowboys tem chance de vencer o Super Bowl? O head coach dos Cowboys, Brian Schottenheimer, disse que eles vão vencer, mas calma que ele não foi tão louco assim, não falou que vão vencer o Super Bowl, só disse que a gente vai vencer. Então esse a gente vai vencer é tipo um tamo competindo, eles vão vencer alguma coisa, seja jogos de playoffs, ou o que ele deu a entender seria que eles vão vencer um Super Bowl. Inclusive é muito legal ver essa mudança de postura que o time do Dallas Cowboys tem tomado com esse novo técnico principal, porque é um time que estava muito desacreditado, que com o Mike McCarthy, o torcedor dos Packers sabe bem que ele já não fazia um bom trabalho desde quando saiu dos Packers e chegou nos Cowboys e só conseguiu fazer um bom trabalho porque tinha um elenco mais consistente, mas o Mike McCarthy ele estava meio desacreditado já, e isso estava sendo passado para os jogadores. Agora com um novo técnico, uma nova energia, a gente viu que eles estão mais unidos durante os OTAs. Foi possível presenciar isso, que eles estão como uma unidade mais interessante. E, cara, se a gente vê no papel, o Dallas Cowboys, ele é sim um time competitivo, tá? Primeiro eu vou falar um pouco do Dak Prescott, que tá chegando a linha limite pro Dak Prescott. A gente fala isso já há uns 3 anos, mas o Dak mesmo já disse que ele quer ganhar um Super Bowl esse ano para ajudar a sanidade mental dele. Então ele sabe o quanto que ele tem sido pressionado por um contrato absurdamente milionário, porque o Jerry Jones tá pagando isso, não tá vendo o resultado. E o Dak Prescott, por mais que ele seja ali um leão de temporada regular, ele é um cara que amassa em temporada regular, e a gente tem que ser sincero e falar isso, chega nos playoffs, ele faz no máximo um jogo bem, e aí desintegra, ele não consegue garantir jogos até o final, a mesma consistência, a gente já viu ele derretendo por vários momentos. E o Dak, ele obviamente tem chance sim de chegar em um Super Bowl, por mais que a NFC seja extremamente competitiva, eu ainda não vejo eles na frente de vários times da NFC, por exemplo, o 49ers, por exemplo, o Eagles, que eles vêm para essa próxima temporada de uma forma muito forte, mas os Cowboys, se a gente for parar para pensar,
Eles têm uma defesa super interessante, com DBs muito bons, com defensive backs muito bons. Tem o Micah Parsons, que a gente não precisa falar nada. O cara é um dos melhores rushers da NFL. Eles têm um kicker que é excelente, que é o Brandon Aubrey. E isso conta bastante para um time que precisa ganhar o Super Bowl, que precisa chegar no Super Bowl. E aí a gente tem um ataque, que tem o Dak Prescott, mas que reforçou muito bem o jogo aéreo. A gente já tinha o CeeDee Lamb ali como principal wide receiver. E agora chegou o George Pickens, que é um cara muito bom, que veio também para garantir, para desafogar um pouco o CeeDee e para ajudar o Dak Prescott, fora que o grupo de tight ends também da equipe é muito bom. Então é um time que pode chegar lá, mas eu falando tudo isso pra vocês, parece que a gente tá naquele ciclo do torcedor do Dallas Cowboys, sabe? Quem já acompanha a NFL há um tempinho sabe. Que tem... Eu vou até abrir o ciclo aqui, peraí. Ó, o ciclo do torcedor do Dallas Cowboys. Começa a temporada, então tá todo mundo bem, animado, já esperançoso pra chegar a mais um ano na NFL. E aí, eles vencem times ruins, então já ganha aquela força, aquela confiança pra poder ir pra cima e quem sabe pegar um playoffs. E aí tem algumas derrotas cruciais que já dá uma desanimada no torcedor. Eles ficam mais, né? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? Classificam pros playoffs. Então, o torcedor fica lá em cima no hype, fica animado, fala, não, esse é nosso ano, a gente vai chegar no Super Bowl. Só que aí, quem tem Dak Prescott já sabe, né? Vai e cai nos playoffs, porque tem esse momento do ano do Dallas Cowboys, desde o Triplet, lá atrás. Desde quando eles tinham o Wakeman, o Michael Irvin, que foi a última vez que ganhou o Super Bowl há 30 anos. Então tem sempre um momento no playoffs que o Dallas Cowboys cai, e aí começa tudo de novo. Eu ainda colocaria uma partezinha aqui do Choking Playoffs, né, que é tipo, derrete nos playoffs, pro começo da temporada, de que eles se animam de novo, que é basicamente falando, não, essa pré-temporada tá incrível, essa pré-temporada o time tá forte, tá confiante, que eu inclusive acho que é o momento de agora, que estamos vivendo, e aí começa a temporada e tudo de novo. Então, por mais que os Dallas Cowboys tenham um time bom, e eu particularmente confio um pouco nesse time, mas já confiei algumas vezes e vi todo esse ciclo se repetindo, eu não acho que esse ano vai ser diferente. A gente tá vivendo aqui um momento de friozinho no ano, que a gente precisa, né, ter um entretenimento melhor quando chega em casa, cansado. Então eu vou trazer pra vocês aqui os melhores filmes e séries de NFL e futebol americano pra você assistir na off-season. O primeiro deles, que eu acho que nem precisa falar muito, é Golpe Baixo, com Adam Sandler. Esse já, muita gente que gosta ou que não gosta tanto assim de futebol americano já assistiu, porque é uma trama maravilhosa, que um quarterback da NFL acaba indo pra prisão, e lá ele joga uma liga de futebol americano contra os guardas, é maravilhoso, é engraçado, é um remake. E se você ainda não viu esse filme, pelo amor de Deus, quando acabar esse vídeo aqui, já coloca ele pra poder assistir, que você vai amar, de verdade. O segundo dessa lista aqui tem que ser a minha série favorita, ou pelo menos top 2 favoritas de NFL, de futebol americano, que é Ballers. Você encontra na HBO. E, meu amigo, é uma série com The Rock, que ele é um agente de NFL quebrado, que precisa vencer na vida, e basicamente mostra todos os bastidores da NFL, como eles acontecem ali, de verdade, é super fidedigno. Tem vários casos ali que eles pegaram realmente de momentos que já rolaram em bastidores da NFL. E é uma série que, inclusive, traz jogadores da NFL para atuar na série. Aparece o Victor Cruz, aparece jogadores como o Odell Beckham Jr., até o Stephen Curry, que é da NBA no caso, mas aparece nessa série. Então é uma série incrível, que tem várias reviravoltas e que você não consegue desgrudar o olho da tela. Eu mesmo assisti, 5 temporadas em 2 semanas, foi bizarro. Outra série que eu acho incrível, que é minha preferida de futebol americano, é a Last Chance U. É uma série cinematográfica, é documental. Alguns jogadores que participaram dessa série já venceram o Super Bowl. E, cara, a primeira temporada você começa pela melhor temporada, na minha opinião, que é a que tem mais carisma, com John Franklin, com Ronald Jolie, que são jogadores que passam por muita coisa. E o mais legal dessa série é que são, assim, jogadores, atletas, estudantes, atletas, que estão na última chance da vida deles de tentar chegarem na NFL. E é realmente a última chance. Eles estão numa JUCO, que é um college menor, né, uma universidade um pouco menor. E essa é a última chance porque eles já passaram por universidades muito grandes e perderam a oportunidade de se manterem ali. Mas não porque, jogou mal. Não só por isso, na verdade. Mas por comportamento. Então alguns se envolveram com droga. Tem muitos problemas extra-campo. Problema com os pais que acabam impactando na criança, no estudante ali dentro de campo. Então realmente é uma série muito social e que traz ali a realidade mesmo da dificuldade
de um jogador sair de um high school, de um ensino médio, até chegar na NFL, porque a gente sabe que a porcentagem de pessoas que conseguem é mínima, cara. E aí a gente vai pra outro filme aqui, que essa dica é muito boa, que é o American Underdog, que conta a história do quarterback Kurt Warner. Eu tive a chance de conhecer ele no último Super Bowl agora, o cara é incrível, trata geral muito bem, e ele é humilde porque ele passou por muita coisa antes de chegar na NFL, chegou a ser estoquista de loja, quase desistiu de jogar futebol americano, foi pra Arena League, que é uma liga menor de futebol americano, até ser notado, chegou aí pros Packers, foi cortado dos Packers, até que ele teve a chance nos Rams, na época de St. Louis, e foi ali o Greatest Show on Turf, que era o melhor show no campo, né? É uma alusão ao circo e as peripécias maravilhosas que eles faziam dentro de campo. Simplesmente deu um espetáculo e spoiler, né? Que todo mundo já sabe. Ganhou um Super Bowl. Outro filme rápido pra você é A Gangue Está em Campo, também com The Rock. The Rock no começo de carreira de ator. E é basicamente um cara que chega em um reformatório juvenil e consegue montar um time de futebol americano, não só para que eles joguem e tenham um esporte na vida deles, mas que o esporte sirva como transformação social. E esse filme, assim, é absurdo. É um dos melhores filmes que eu já vi na vida, não é nem de futebol americano. Acho que vale muito a pena ver. Aí eu vou trazer aqui um que eu acho maravilhoso, que é uma série, que é o Uncle Snoop, que é o tio Snoop, do Snoop Dogg. O Snoop Dogg atacando ali de técnico de futebol americano de crianças. E isso é porque ele tem um projeto de futebol americano, onde ele ensina futebol americano. Tem vários professores também para poder acompanhar essas crianças, porque não é ele que dá aula sempre. Mas esse projeto do Snoop Dogg já revelou pessoas como Juju Smith-Schuster, wide receiver da NFL, CJ Stroud, quarterback dos Texans, e vários outros nomes de peso. E nessa série a gente consegue ver o trabalho que é feito dentro desse projeto do Snoop Dogg. Todo mundo acha que ele tá ali, ó, só curtindo a vida, fazendo aquele negocinho dele e, obviamente, fazendo a música. Mas o cara também se envolve muito com projetos sociais e manda bem demais nisso. Basicamente em tudo que ele se propõe a fazer, né? E aí, só pra não deixar em branco aqui, que eu acho que precisa estar na lista, Desafiando os Gigantes, um filme maravilhoso. É um pouco mais religioso, né? Mostra a relação de um time com a fé. Só que é um filme interessante pra você ver como que é estruturado um futebol americano dentro de escolas. E esse filme é quase que fidedigno, tá? Então é bem legal de assistir. Mas e pra você aí de casa, qual filme faltou nessa lista aqui? Eu acho que faltaram vários, mas comenta aqui o seu preferido, fechou? George Kittle disse que os tight ends tinham que ganhar mais na NFL. Ele deu esse recadaço pra liga, porque o tight end tem sido uma posição pouco valorizada na NFL e é uma posição que não só bloqueia junto com a linha ofensiva, mas que também recebe rotas. No caso do George Kittle, recebe rotas longas, inclusive acaba sendo mais importante do que alguns wide receivers do próprio ataque. Então é uma posição que precisa ser valorizada. Eu não acho que tem seguido ali a mesma linha de progressão de contrato do que a gente vê com a posição de recebedor como wide receiver. Vale ressaltar que o George Kittle assinou um contrato de 4 anos com os 49ers de extensão por 76 milhões de dólares, e ele é um dos caras que mais apoiam a posição, mais incentivam a posição. É um dos fundadores, inclusive, da Tight End University, junto com o Travis Kelce e outros caras, que basicamente faz camps ali de troca de experiência entre tight ends da NFL, até mesmo tight ends do college. E é um cara que sempre estimulou muito a posição, manda muito bem quando tá disponível, sem estar machucado, né? Que é importante também. Só que o George Kittle é um cara que mandou a real pela primeira vez, porque a gente não vê muitos tight ends falando sobre isso. O próprio Travis Kelce, que pra mim é o segundo melhor tight end da história da NFL, nunca fala muito sobre isso. O Gronk nunca falou muito sobre isso. E agora o George Kittle realmente dando as caras, pondo a cara pra bater, sabe que vai ficar na NFL mais 4 anos, tem um contrato ali sólido, mas ele não quer só que ele ganhe bem, ele quer que os outros tight ends que estejam aí pra negociar contrato também ganhem bem, que esse teto salarial suba e que a posição seja cada vez mais valorizada. Você concorda com isso? Jason Kelce, ex-center lendário dos Eagles, afirmou que pode ter CTE, que é a encefalopatia traumática crônica, uma doença que traz ali, principalmente em boxeadores e jogadores de futebol americano que já se aposentaram, devido a repetidas pancadas na cabeça durante toda a carreira. Essa é uma doença que a gente pode acompanhar muito de perto naquele filme, que eu não coloquei na lista desse programa, mas que é Um Homem Entre Gigantes, com o Will Smith, que é um cara que ele descobre essa doença, enfim, devido a vários traumas na cabeça de jogadores já ativos ou aposentados, e que isso, como a gente falou do Antonio Brown ainda no começo do programa,
causa ali vários danos de perca de realidade, até mesmo o esquecimento, e desencadeia várias outras doenças. É uma doença degenerativa, progressiva e que é muito, muito séria. E o Jason Kelce fala isso. O Jason Kelce é querido por muita gente. Ele foi um center dos Eagles por muitos anos, ganhou o Super Bowl com os Eagles, é irmão do Travis Kelce, faz o podcast dele. E ele falar que possivelmente pode ter essa doença é uma coisa séria que atenta também os outros jogadores. Há muitos anos, a gente tem que fazer uma contrapartida aqui, a NFL já vem se preocupando demais com essa doença, com esse CTI, com as pancadas na cabeça, proibiu pancadas na cabeça, trouxe aí punições, faltas, vários meios de deixar o jogo mais seguro por conta disso, desde que isso foi descoberto. Óbvio, né, que de uma forma progressiva, não foi da água pro vinho, mas que hoje é uma coisa que a liga mesmo se preocupa muito com os jogadores, com a saúde dos jogadores, com esse pós de vida de atleta de cada jogador. Então é uma coisa que a liga tem se preocupado, só que ao mesmo tempo a gente sabe que não é uma coisa que tem sido tão evitada assim. Principalmente, inclusive, vou trazer um caso recente, que é do Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, que na temporada retrasada saiu de campo com lesão, de concussão, voltou para jogar, a liga permitiu isso, mas voltou pra jogar, ele conseguiu jogar, mas estava muito mal. Se eu não me engano, foi na temporada passada que ele teve ali uma baita de uma pancada, não conseguiu ficar em pé e levantava e caía de novo. Então, esse tipo de concussão que vai ocasionando CTI com o passar dos anos, inclusive o médico real que passou naquele filme do Will Smith, né, que o Will Smith interpretou, disse que o Tua Tagovailoa tinha que parar de jogar na NFL, porque a lesão dele já estava se agravando realmente, e a gente viu em campo que era uma coisa bem preocupante. Esse ano, inclusive, vai ser um ano de vai ao racha pro Tua, e ele não pode sofrer mais nenhuma pancada, que a gente sabe que o negócio tá sério pra ele. E aí, no caso do Jason Kelce, tomara que não seja nada muito grave, que ele consiga se recuperar logo. Um jogador de futebol americano aqui do Brasil, Rafa da Cruz, que foi pra mim o melhor defensive back que já jogou aqui no país, abriu a New Players Sport para poder exportar jogadores mais jovens para as faculdades de fora. Ele inclusive passou um tempão nas universidades de fora, conversando com coaches, com jogadores, para poder entender como que funcionaria essa exportação de atletas brasileiros, porque o atleta brasileiro, ele é muito bom, ele tem um protótipo muito bom, só que ele não tem tanta oportunidade assim. E o Rafa da Cruz fez um acordo com várias universidades para que ele pudesse começar a exportar esses jogadores, e isso vai começar a acontecer a partir desse ano agora. Só que antes de tudo, o cara montou simplesmente um showcase, um mano a mano de futebol americano, que vai rolar em BH agora em julho, e a gente vai lá cobrir, tá? Isso eu garanto pra vocês. A gente vai lá cobrir, porque vai ser sensacional. Então, como a gente vê ele com alguns influenciadores de fora, basicamente, quem se candidatar vai ter que jogar de recebedor e de defensor, fazendo ali vários mano a manos, e o cara que ganhar ainda ganha um prêmio. Então vai ter competição tanto de wide receiver, tanto de defensive back e também competição de kicker, então fica ligado que a gente vai estar lá, hein? E pra você que curtiu o Big Play dessa semana, já deixa o seu joinha aqui, comenta aqui embaixo o que achou dessa edição. Obviamente, ativa o sininho para saber sempre quando sair Big Play novo, programa novo aqui no canal do Endzone. Não deixa de se inscrever no canal, porque isso fortalece bastante nosso trabalho. E a gente se vê na próxima semana. Não esquece de comentar seu filme favorito, fechou? A gente se vê. Tchau, tchau!